Aos 40 anos, Armando se aposentou do seu posto de trabalho, que entrava das 8 horas às 17 horas em uma fábrica de automóveis. Ele conquistou essa liberdade combinando esforços de economizar e investir em sua carteira de investimentos no mercado financeiro, mesmo que, quando se formou na universidade, não tivesse um centavo no bolso. Armando se formou na universidade aos 20 anos, seguindo os passos do seu tio Rafael na engenharia mecânica. Antes mesmo de concluir a faculdade, ele já tinha um emprego na montadora de carros, um feito aplaudido por toda a sua família. Porém, lá no fundo, Armando se questionava sempre: e será que isso é tudo para mim? Armando percebeu isso durante o almoço, quando o seu irmão Mário só falava sobre pesca, nada relacionado às melhorias na linha de montagem. Esse padrão também estava presente no tio de Armando, que amava trilhas, mas só podia se dar ao luxo de fazê-las uma vez por mês devido à sua agitada agenda de trabalho. Curiosamente, ganhar dinheiro estava custando caro para eles. Neste vídeo, vou compartilhar 3 fases pelas quais Armando passou para alcançar sua independência financeira. Você perceberá que diferentes coisas eram importantes em cada fase, mas um aspecto é evidente desde o início. Se Armando não tivesse investido, se ele dependesse apenas do salário para atingir seu objetivo mágico de R$ 2 milhões, ele estaria contando essa história aos 55 anos, não aos 40. Estágio 1. Como Armando foi de R$0 a R$15 mil, este é o começo da jornada. Alguns de vocês já podem ter superado essa fase, e se esse é o seu caso, parabéns. Fiquem ligados, logo abordaremos sobre a fase em que vocês estão agora. Num dia comum na biblioteca, Armando foi delegado de pegar um livro para sua mãe e, nesse instante, ele literalmente tropeçou numa cópia de O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso mesmo, tropeçou. O livro recomendava que Armando reservasse 10% do seu salário todo mês antes de gastar com qualquer outra coisa. Uma ideia interessante, especialmente quando comparada ao hábito de Mário, o supervisor de Armando, que gastava sua grana primeiro em equipamento de pesca. Armando começou a perceber que Mário, de certa forma, não estava se pagando. Não que isso fosse errado, mas não parecia ser o caminho certo para alcançar independência financeira. Pagar a si mesmo primeiro era a jogada certa nessa fase inicial. O mercado financeiro é ótimo para transformar uma quantia razoável de dinheiro em uma quantia enorme, mas não funcionam tão bem para pequenas economias. Armando aprendeu isso da maneira mais difícil. Após devorar O Homem Mais Rico da Babilônia, ele mergulhou no livro O Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Descobriu que esses mercados eram lugares onde economias poderiam se tornar ativos. O problema começou quando, sem experiência prévia em investimentos, ele se deixou levar por dicas especulativas nas redes sociais e de alguns colegas. Enquanto fazia refeições, assistia seus youtubers de finanças favoritos. Quando fazia caminhadas, ouvia seus podcasts preferidos. Lentamente, mas com firmeza, Armando saiu do fundo do vale do desespero. Armando conseguiu transformar R$0 em R$15 mil em aproximadamente 2 anos, seguindo esta estratégia, economizando R$1.000 do seu salário todo mês. Estágio 2. Como Armando foi de R$15 mil a R$100 mil. Quando Armando entrou no seu 3º ano na montadora de carros, seu pai quis ter aquela conversa. Armando, sua mãe e eu ficamos impressionados com seus esforços de economia. Que tal se contribuirmos com mais R$10 mil e você compra a sua própria casa? À primeira vista, isso pareceu ser um luxo e uma grande oportunidade, mas estava longe disso. Era uma armadilha. Armando ainda não conhecia Charlie Munger, mas Munger diria que a primeira regra do juro composto é nunca interrompê-lo desnecessariamente. Felizmente, Armando estava familiarizado com as palavras de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, que dizia: uma casa é um passivo. Você precisa adquirir ativos.
Com essa sabedoria em mente, Armando recusou educadamente a oferta e optou por manter seu dinheiro nos investimentos dele. Aos 24 anos, Armando estava profundamente interessado na análise de empresas no mercado de ações. Ele lembrava vividamente dos resultados de suas especulações em empresas de dicas e que pegou nas redes sociais e de seus colegas, que não apresentavam lucros alguns anos atrás. Agora, ele investia apenas no que entendia. O telefone de Armando tocou. Era Antônio, o melhor da turma na escola de Armando, agora formado em economia pela USP. Armando, acabei de encontrar uma oportunidade de investimento incrível. É uma startup, algo como a Amazon do metaverso. Interessante, qual é o lucro líquido dela? Armando, você está brincando comigo? Armando Liquido? Isso é uma startup. Bem, quando você espera que eles comecem a lucrar? Vamos ganhar muito dinheiro quando eles fizerem o IPO. Estou investindo 50 mil, quanto você quer contribuir? Armando confiava em Antônio, até o admirava quando se tratava de finanças. Mas isso parecia fora do que as pessoas que haviam tido sucesso a longo prazo no mercado defendiam. Peter Lynch teria investido nessa oportunidade? Escolha um negócio que qualquer idiota possa administrar, porque mais cedo ou mais tarde, algum idiota provavelmente o administrará. Não parecia que qualquer idiota poderia administrar o Amazon do metaverso. Tudo bem, vou começar com uma contribuição menor. Posso entrar com R$500? Quê? R$7? Seu fraco. Nesse período, Armando tentou seguir o conselho de não ser estúpido, como Charlie Munger costuma dizer. Em vez de se aventurar em coisas que pareciam complicadas para ele, Armando optou por investir em ações de empresas que apresentavam lucros consistentes pelo menos 5 anos consecutivos, que tinha apenas ações ordinárias, exceto pelos grandes bancos como Bradesco e Itaú, e em casos de IPOs, somente depois de 5 anos e que também tem histórico de lucros consistentes. Mais recentemente, também investiu em cotas de bons fundos de investimentos imobiliários. Ele sabia que cometer erros agora seria mais custoso e poderia atrasar significativamente sua jornada rumo à independência financeira. Num dia, indo novamente para a biblioteca pegar uma cópia de Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel, ele não apenas caiu uma vez, mas duas. Primeiro, na garota. Segundo, pela garota. Era a mesma atendente loira, e ele esbarrou nela quando virou uma esquina enquanto ela organizava livros nas prateleiras mais baixas. Você realmente é um gato. Sempre caindo de joelhos. Ela brincou. Acho que só faltam 7 vidas. Será que ela se lembra de mim? Falando em finanças, enquanto a Lima era uma pessoa organizada, Armando não era tão metódico. Essa diferença de estilo se estendeu aos gastos, tornando-se nossos e gastos quando decidiram morar juntos. Essa mudança acabou ajudando Armando a aumentar sua taxa de economia. Dividir o aluguel era eficiente em termos de custos. Como dizia Charlie Munger, os primeiros R$100.000 são difíceis, mas você tem que conquistar. Não importa o que você tenha que fazer, se precisar andar a pé e economizar até nos alimentos, dê um jeito de chegar lá. Depois disso, você pode relaxar um pouco. Estágio 3. Como Armando fez zigue-zague de R$100.000 para R$2 milhões. Ei, Armando, você está ouvindo isso? Era Antônio ligando. Não estou ouvindo. O que é? Exatamente. É o som do meu novo Tesla, novinho em folha. É tão silencioso, não é? Uau, sim, é realmente silencioso. Antônio, você foi promovido? Não. Mesmo que R$12.000 fosse um pouco menos do que Armando poderia economizar de seu salário em um ano, doeu um pouco que ele não tivesse sido mais agressivo. Que? R$7? Seu fraco. Ele tentou repetir um mantra de Warren Buffett para si mesmo. E metade de todos os lançadores de moedas ganhará seu primeiro arremesso. Nenhum desses vencedores tem expectativa de lucro se continuar jogando o jogo. Um evento imprevisto estava prestes a mudar o jogo para Armando de maneira surpreendente.
Pouco antes de completar 30 anos, o mercado financeiro despencou, caindo mais de 50% ao longo do ano. Tecnicamente, isso significava que Armando retrocedeu para o estágio 2, ficando abaixo de R$100 mil. Mas, Armando não se deixou abalar. Ele estava preparado para esse momento, consciente das palavras de Benjamin Graham. Se você está comprando ações comuns, escolha-as da mesma forma que compraria mantimentos, não da mesma forma que compraria perfume. Naquele exato momento, havia descontos em todos os itens e nas prateleiras. Nesse ponto, com sua filha completando 2 anos, Armando e Alima sentiram que era hora de proporcionar um lar mais permanente para a família e decidiram comprar uma casa. Então compraram uma casa dentro de suas condições, no valor de R$120 mil, que ele e Alima dividiram, já que agora estavam casados. R$60 mil representou um contratempo para a máquina de fazer dinheiro de Armando. Ainda assim, ele se lembrava de que até Warren Buffett gastou 10% de sua fortuna em uma casa em 1958. Além disso, ele sentia que havia adiado a decisão o máximo possível. Estágio 4. A independência financeira de Armando. Armando atingiu a marca de R$2 milhões e deixou seu emprego diário antes de completar 43 anos. Mais da metade desse montante veio dos retornos do mercado financeiro, permitindo que alcançasse esse marco 14 anos antes do que conseguiria apenas com o salário. Com essa quantia, Armando sentia confiança de que os retornos do mercado financeiro poderiam cobrir seus gastos anuais. Agora, ele dedica mais tempo às atividades que realmente o fazem feliz: investir no mercado financeiro, explorar trilhas, aprimorar suas habilidades fotográficas e, acima de tudo, passar mais tempo com sua família e amigos, sendo um pai ainda mais presente. Agora, Armando é o dono do seu próprio tempo, ganhando bastante dinheiro enquanto se dedica mais às coisas que ama. Empolgado com sua nova realidade, ele decide ligar para Antônio, um antigo conhecido com quem não falava há algum tempo, para compartilhar as boas notícias. Antônio: sim, eu sei, mas eles prometeram ser o Starbucks do metaverso. Confiei neles, mas as coisas deram errado. Meu chefe não ficou satisfeito quando pedi para voltar, mas ele aceitou. Enfim, minha aposentadoria ainda está longe de acontecer, a menos que eu encontre uma nova Amazon Meta. O que torna esta história extraordinária? Bem, talvez nada, e é exatamente isso que faz dela tão especial. Muitos de vocês têm o potencial de alcançar mais do que Armando, se realmente se esforçarem. Enquanto para alguns, R$1 milhão pode ser o suficiente para conquistar a independência financeira, outros podem precisar de 5 ou 10 milhões para garantir uma renda passiva confortável. É possível que muitos de vocês possam obter retornos ainda melhores no mercado financeiro se realmente se dedicarem a isso. A mensagem-chave aqui é que, se Armando, uma pessoa comum, ou seja, que não é um gênio, conseguiu atingir a independência financeira, todos nós podemos seguir esse caminho. Se você já está na faixa dos 40 anos e ainda está longe de alcançar a independência financeira, saiba que é muito melhor conquistá-la aos 60 do que aos 75. E quanto mais cedo começarmos, mais fácil será atingir nossos objetivos financeiros. Se você deseja aprender mais sobre como trilhar esse caminho, aqui no meu canal é o lugar certo para isso, porque tem vários vídeos que vão te ajudar. Então se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo e pegar todas as dicas financeiras que eu menciono nos meus vídeos. Até mais logo!